Olá pessoal, a ideia desta aula aqui é falar um pouquinho sobre alguns conceitos de HTML, reforçar alguns conceitos sobre tabelas, que é o principal objetivo, e mostrar o conceito de entidades simbólicas quando a gente quer representar alguma coisa diferente, tá? Dentro do HTML que não é possível representar com os caracteres que a gente tem no teclado. Bom, eu estou usando o Go Live aqui, então tudo que eu for fazendo aqui dentro do Visual Studio, ele já vai, a ideia é que ele já mostra aqui no navegador. Vou criar um arquivo da aula, ok? Vou chamar de ou tabela.html. E aí eu vou criar o HTML. Lembrem-se que aqui dentro do Visual Studio, ele já tem um atalho para a gente criar a estrutura do HTML. É importante que vocês saibam fazer isso sem precisar usar a estrutura do VS Code, mas, como o VS Code já ajuda a gente a fazer isso, fica mais fácil, tá? Então eu escrevo HTML, vou selecionar esse HTML5 aqui, ele já cria a estrutura para mim. Vou mudar o título aqui da página para tabelas e entidades simbólicas, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. E aí vou começar a fazer aqui meu HTML. Antes de começar os comandos dentro do body mesmo, eu vou entrar aqui no Go Live para ele abrir aqui no meu navegador a página que eu estou trabalhando, ok? Então aqui ainda não tem nada. Vou criar um título, tabela de preços dos produtos. Então daí a gente vai fazer uma tabela de preços de produtos aqui. Vou acertar um pouquinho o zoom para ficar grande o suficiente, mas ainda caber numa linha só. Ah, vamos criar uma tabela. Então a tag para criar uma tabela é o table. E aí uma tabela sempre é criada. Criando uma linha, né, de cima para baixo. Então aqui vai ser a minha primeira linha. E dentro de cada linha, então imaginando que eu vou ter duas linhas aqui, por exemplo, né? Aqui é um início e um fechamento de uma linha, table row, e aqui também o início e fechamento de uma linha. Dentro de cada linha eu vou ter as células. A primeira linha é o cabeçalho da tabela, então eu vou usar a tag th de table red, que seriam os cabeçalhos. E eu vou criar uma tabela aqui que vão ter produtos. Então eu vou ter aqui primeiro uma coluna, né? A primeira célula aqui que vai ser o cabeçalho da minha coluna vai ser o grupo do produto. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V para facilitar e vou trocando aqui os outros cabeçalhos. Então esse é o grupo, o produto, também você pode digitar, não precisa nem copiar. O VS Code ajuda bastante a gente na edição. Vou colocar real, então a primeira coluna aqui vai ser o preço em real. Depois eu quero o preço em dólar, depois em iene, depois em libra e por último em euro. Tem várias moedas diferentes. Vejam que eu salvei aqui, né, eu dei um Ctrl S, ele já mostrou aqui o título da minha tabela. Segunda linha, e a segunda linha seriam os dados, né? Table Data. E aí eu vou colocar, o primeiro grupo vai ser os produtos perecíveis. A segunda célula vai ser o nome do produto, vamos colocar aqui maçã. E aí vem o preço dos produtos. No caso, vamos colocar aqui que a maçã em reais custa R$ 6, em dólar 1,19, o iene 140, a libra 0,91, euro 0,72 centavos. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar e a gente já começa a ver a tabela se formando aqui, ó. Vamos criar uma nova linha e colocar mais um produto perecível aqui, o alface perecível, e vou colocar o produto e depois eu vou colocar os preços. Também fiz aqui uma conversão. Depois 40 centavos de libra e por último um euro, né, e 8 centavos. Vamos fazer mais uma linha que vai ser para um produto que seja não perecível. Então aqui eu vou chamar o nela aqui que a gente vende. E aí eu vou ter os valores também que vão seguir a mesma ordem, né? Primeiro real, depois dólar, depois iene, depois libra, depois euro. Euros aqui. Vou fazer mais um produto não perecível. Eu vou colocar como sabão em pó e colocar os preços também, tá? Eu vou criar mais uma linha aqui, porque a minha ideia é ter dois produtos perecíveis e três não perecíveis, porque aqui está se repetindo, tá vendo? E depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz para não repetir esses caras aqui. Aqui eu consultei R$ 19, em dólar, vamos alterar aqui para 3,78 e aí eu tenho as minhas 5 linhas, sendo que eu tenho duas linhas aqui de perecível, três não perecível. Um negócio que está um pouco chato é que o grupo repete perecível duas vezes, não perecível três vezes. A gente vai ver como a gente faz para trocar isso daí.
O que eu quero falar para vocês agora? Vamos colocar também um dono aqui, né? Vou colocar um P, que é um parágrafo. Vamos criar aqui um parágrafo que é o seguinte. Direitos reservados, mercado do HTML. Vamos criar mais um parágrafo aqui. Vamos deixar um parágrafo primeiro. Mercado do HTML 2022. Todos os direitos reservados. Vamos fazer desse jeito aqui, ok? Vou salvar, então ele vai mostrar aqui, mercado do HTML, todos os direitos reservados. Aqui em cima, vamos deixar mais bonitinho também, um H1 antes, vamos colocar o nome do mercado, vai. E a tabela de preço, eu vou mudar aqui para preços dos produtos e vou deixar como H2, que é o segundo título. E aqui embaixo também acho que eu vou tirar esse mercado do HTML 2022, todos os direitos reservados. Alguns caracteres a gente não consegue representar no teclado. Então, se vocês procurarem no teclado de vocês aí pelo símbolo do, por exemplo, do yen, né, do iene, que ele é um símbolo que é um Y cortado, vocês não vão achar aí. Mas no HTML eu consigo imprimir esses símbolos em tela. Para fazer essa impressão, eu tenho uma lista de símbolos possíveis. Essa lista de símbolos possíveis são esses caras aqui. Então, cada símbolo desse, ele pode ser representado com um texto, que seria a entidade que representa ele. Então, no caso o ien aqui, ó, é o e-comercial ien ponto e vírgula. Então, se eu quisesse que aparecesse, né, o iene, esse símbolo do y cortado aqui no lugar da palavra iene, então vou voltar aqui para a nossa tabela, eu poderia colocar e-comercial ien ponto e vírgula. Vejam o seguinte, quando eu salvar isso, no lugar da palavra iene, ó, apareceu o símbolo do iene. E eu posso fazer isso também para o dólar, por exemplo. E comercial, dólar. Tá vendo até que o VS Code até ajuda a gente, como as entidades HTML para símbolos é uma coisa padronizada, né? Vocês viram a tabelinha que eu mostrei, o próprio VS Code também tem essa tabela dentro dele. Então o dólar, por exemplo, já até sugeriu. Vou salvar aqui também, apareceu o dólar lá. E eu posso inclusive colocar o nome da moeda junto. Por exemplo, posso escrever dólar, dólar, o símbolo apareceu ali. Eu vou deixar só o símbolo, tá? Mas eu poderia colocar o texto também. Iene, a libra é pound, né, ó, já que mostra pra gente também, pound. E o euro, comercial, euro. Então vejam que é como se fosse uma palavra reservada. É um texto que ele não é impresso do jeito que ele está sendo mostrado aqui. Ó. Ele é trocado pelo símbolo quando vai ser renderizado em tela. O real é esse cifrão, né? Vamos lá. Então, isso aqui são as minhas entidades simbólicas, são os caracteres que eu não consigo imprimir. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aquele o Czinho do copyright, eu poderia também usar o Czinho do copyright aqui embaixo. Então, eu vou aqui no nosso 2022 aqui, que ele vai aparecer Czinho do copyright. Tá vendo aqui, ó? Então, existe essa tabela gigante aqui com todos os símbolos. Então, dependendo do símbolo que a gente quer imprimir, a gente não necessariamente precisa usar uma imagem. Existe uma tabela de símbolos. Você consegue então achar na internet essa lista de símbolos. Então, não necessariamente você precisa utilizar uma imagem para representar eles, tá? Bom, o que mais que eu queria mostrar para vocês aqui, né, além disso? Quando a gente tem várias quebras de linha num texto, a gente também precisa usar um desses símbolos. Vou colocar aqui mais um título, colocar um parágrafo. E aí eu vou colocar, por exemplo, texto de teste para exemplificar quebras de linha. Vejam o seguinte, ó, eu vou pegar esse texto e vou copiar e colar ele várias vezes aqui, ó, quebrando linha, dentro desse parágrafo aqui. O que a gente espera, né? A gente imagina que quando a gente quebrou a linha aqui no HTML, no fonte do HTML, aqui na tela também as linhas seriam quebradas. Mas eu vou salvar isso e a gente vai ver que isso não acontece. Olha, quando eu salvei esse texto, vejam que ele aparece tudo junto aqui. Por quê? O HTML ele não vai respeitar essas quebras de linha quando ele vai renderizar. O navegador não respeita isso, tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu der várias quebras de linha aqui também, ó, isso não é respeitado. Eu vou salvar, o texto continua da mesma forma. No fundo, não importa qual a distância desses textos aqui, ó, do final dessa linha de cima para essa de baixo, ele sempre vai colocar um espaço aqui de distância. Então, se eu quisesse forçar uma quebra de linha, eu tenho algumas formas de fazer isso. Ou eu coloco um texto, cada linha dentro de um parágrafo, desse jeito aqui, ó, abro e fecho um parágrafo para cada uma dessas linhas. Então aqui, ó, aqui ficou um parágrafo, aqui ficou outro parágrafo. E veja que interessante, não importa quanto espaço eu coloco aqui entre elas, quando eu salvo a aparência fica a mesma. Esses espaços aqui são ignorados, ok?
ou eu tenho a opção de quebrar uma linha dentro do parágrafo. Existe uma tag para fazer isso, que é a tag BR. Aqui em cima são parágrafos. Vejam até que ele coloca um espaçamento maior entre as linhas. E aqui é uma quebra de linha dentro de um parágrafo existente, que ele coloca e deixa o texto juntinho aqui. E também não importa o espaço que eu coloque aqui, né? Se eu fizer vários espaços aqui, ó, a aparência vai ficar exatamente igual. Posso salvar aqui que ele não muda nada. Isso também se reflete no texto. Então imagine que eu quero ter vários espaços aqui entre esse texto e o dteste aqui. Se eu der vários espaços aqui, ó, e salvar, não vai fazer diferença nenhuma na renderização. Eu estou salvando, mas esses espaços são ignorados. Por quê? É exatamente a mesma regra. Não importa quantos espaços ou quebras de linha que eu tenho entre os textos, eles vão ser ignorados como se fosse um único espaço. Existe alguma forma da gente forçar isso? Sim. Também é através do uso dos símbolos, ok? Então, se eu quiser que tenha um espaço aqui, eu posso dar um espaço e aí colocar o NBSP. O NBSP, ele significa um novo espaço aqui em branco. Se eu tirar agora esse espaço aqui, né, deixar um espaço sem símbolo especial e um espaço utilizando uma entidade simbólica e salvar, você vai ver que ele deu dois espaços aqui. Se eu colocar um espaço depois da entidade e salvar, ele respeita esse segundo espaço, ou seja, tem três espaços aqui. Um espaço feito com normal, com teclado, um espaço simbólico, com entidade simbólica e um espaço com teclado. A partir disso, ó, eu posso colocar quantos espaços eu quiser que não vai ser respeitado de novo. Ó, continua sendo um único espaço aqui, daqui para lá. Mas eu posso fazer uma combinação. Um espaço de teclado, um espaço simbólico, um espaço de teclado, um espaço simbólico. E aí eu consigo vários espaços, tá vendo? Ele vai respeitando esses espaços que eu estou colocando aqui. Então o NBSP é uma forma de conseguir colocar os espaços também. As entidades simbólicas também no HTML podem ser utilizadas para representar caracteres especiais de alguns idiomas, né? Então, algum caractere especial que não tem no teclado tradicional, a gente pode representar com essas entidades simbólicas também, ok? Agora, por último, o que eu queria mostrar para vocês, né? Aqui na minha tabela, eu queria que todos esses símbolos aqui tivessem um outro título aqui em cima que significasse o preço. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é isso. Para conseguir fazer isso, eu vou ter que trabalhar com os call span. Então, eu vou criar uma linha nova aqui em cima, criar um TR novo aqui em cima. Dentro do TR, eu vou criar um TH. Vejam o seguinte, em tese, quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu precisaria ter 7 THs aqui. Ó. Eu até vou colocar números aqui para vocês visualizarem o que acontece. 3, 4, 5, 6, 7. Salvei. Então são essas colunas aqui. O que eu queria? Né? Eu queria que da coluna 3, 4, 5, 6 e 7 fosse escrito preço. Preço, preço. Mas eu não queria que você repetisse isso, eu queria que tivesse uma única vez o preço. Como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho que usar a ideia de quantos espaços uma determinada célula ocupa dentro da minha tabela. Eu quero que essa tabela preço, ela não ocupe um único espaço, eu quero que ela ocupe outros 5 espaços. Para que ela ocupe 5 espaços, eu tenho que usar um atributo aqui dentro chamado callSpan. E aí eu vou colocar callSpan 5. Quando eu salvar isso aqui, vocês vão ver que os outros preços aqui eles vão ser empurrados para a direita. Vou salvar aqui para vocês verem. Ó. Essa célula preço agora, ela ocupa o espaço de todas essas daqui, ó, desde do real até o euro. E aí eu posso apagar essas outras linhas de preço aqui e salvar. Como eu não quero que apareça nada aqui no 1 e no 2, eu vou apagar, deixar sem 1 e 2 para ele ficar como se fosse um título dessas colunas aqui. Algo parecido eu consigo fazer com perecível e não perecível. A ideia é só que, ao invés de eu fazer quantas colunas essa célula vai representar, aqui no perecível e não perecível eu quero saber quantas linhas essa célula vai representar. Então, por exemplo, o produto perecível eu quero que ele ocupe 2 linhas. Então, eu vou colocar aqui um outro atributo chamado rollSpan, rollSpan 2. Quando eu salvar isso aqui, vocês vão ver que tudo vai ser empurrado e vai ficar um pouco bagunçado aqui, mas eu vou salvar para vocês verem. Tá vendo que ele empurrou aqui o perecível, ficou junto com maçã aqui, ficou meio bagunçado isso daqui. Por que isso aconteceu? Por causa desse perecível aqui. Uma vez que esse rollSpan está utilizando 2 linhas, ele empurra o resto para o lado. Então eu vou apagar esse cara aqui
porque esse perecível vai ocupar as duas linhas, a de cima e a de baixo. Vou salvar e aí ele fica encaixadinho, né? Ficou uma vez só o perecível, que vale para a maçã e para o alface. A mesma coisa eu vou fazer com o não perecível. Eu vou falar que esse não perecível ocupa 3 linhas e vou apagar os outros dois. Então, vou colocar aqui como raw span, vou falar que são 3 linhas que ele ocupa. Então, vou apagar esse não perecível e vou apagar esse não perecível também, vou salvar, ele vai encaixar. Então, esse perecível vale para maçã e alface, esse não perecível vale para panela, sabão e vassoura. Beleza, pessoal? Acho que é o que eu queria mostrar hoje de algumas particularidades em relação a tabelas e entidades simbólicas no HTML. Obrigado.